Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais uma aula de língua inglesa do nosso projeto Educa Balsas. Eu sou a professora Silene e estarei com vocês agora conversando sobre mais um assunto super interessante na língua inglesa. Hoje nós temos uma atividade interativa sobre o word formation, os prefixos que nós vimos numa aula anterior, certo? A habilidade dessa aula é reconhecer prefixos comuns utilizados na formação de palavras em língua inglesa. Agora nós vamos retomar um pouquinho sobre o que são prefixos, o que são formações de palavras. Na aula que nós vimos a questão do prefixo e vimos também que para formar palavras nós necessitamos de alguns elementos que são chamados de elementos mórficos, que vão indicar o grau, o gênero, que vão indicar se está o número, se está no singular ou no plural. E nós temos também os afixos que servem, digamos assim, que é um desses elementos que trabalham na formação de palavras. E os afixos, eles são divididos em duas partes, nos prefixos e nos sufixos. E é isso que nós vamos retomar hoje o nosso estudo. Nós vamos falar sobre os prefixos. O que vem a ser prefixo? É o elemento mórfico que aparece antes do radical e empresta-lhes um novo sentido. Antes, digamos assim, do elemento principal de uma palavra, nós acrescentarmos a esse prefixo, ele vai emprestar-lhe um novo sentido a esse substantivo, a esse adjetivo ou a este verbo. Os prefixos, eles normalmente não alteram a categoria gramatical da palavra, ele continua na mesma categoria, da palavra base, a que se aplicam. O seu papel é predominantemente semântico, ele vai vir somente na questão de alterar o significado da base, do radical, certo? Agora nós vamos trabalhar um pouquinho com essa atividade interativa. Vamos ver se nós conseguimos realmente entender um pouquinho sobre esses prefixos. Lembrando que eles não vão modificar a base gramatical dessa palavra, ele vai somente atribuir-lhe um novo sentido. A primeira questão, aqui nós vamos observar. Escolha a melhor tradução para as palavras formadas a partir dos prefixos abaixo. A partir desses prefixos nós vamos mostrar aqui para vocês. Do é o verbo fazer. Quando eu coloco o prefixo an antes do do, ele vai ter um novo significado. Qual é esse novo significado? Refazer, terminar ou desfazer. Eu vou dar um minutinho para que vocês possam analisar essa questão e em seguida nós vamos corrigir e observar o que nós, digamos assim, deveríamos observar para responder essa questão. Um minutinho para vocês. Bem, aqui nessa primeira questão, nós deveríamos escolher a melhor tradução para essa palavra formada a partir do prefixo. Nesse caso aqui é o prefixo an, com o verbo do fazer, undo. Ele vem com qual sentido? Refazer, terminar ou desfazer. Qual foi a opção que você marcou? Isso, quem marcou em desfazer está correto. An significa reverter a ação ou privar de quando acrescentado a verbos, privar de alguma coisa. E aqui o verbo é do, fazer. Se ele vem com o sentido de refazer, ou de desfazer, digamos assim, de reverter a ação, se do é fazer, quando nós revertemos a ação, vai ficar com o sentido de desfazer, undo. Muito bem. Continuando com a mesma forma, aqui nós vamos observar o outro prefixo, que é o mis. Interpret é interpretar. Quando eu coloco mis antes de interpret, ele vai ficar com sentido de quê? Reinterpretar, interpretar mal ou não interpretar. Recordem quando nós utilizamos mis. Vou dar um minutinho para você observar e ver qual dessas questões está correta, certo? Bem,
Você analisou, você observou e qual foi a opção que você marcou? Foi a letra A, B ou C? Então aqui, quando eu coloco miss antes do verbo interpret, vai ficar com o sentido de interpretar mal. Por quê? O prefixo miss, quando acrescentado aos verbos particípios, significa que a ação é realizada, porém de maneira errônea. Se interpret é interpretar, quando eu coloco miss, ele vem com o sentido de interpretar mal. Interpretou de uma forma errada, errônea, certo? Gostei de ver. Agora vamos ver mais uma questão. The prefix ant, in, a clear and common choice means. O prefixo ant, em, a clear and common choice, ele significa o quê? Quando eu coloco aqui ant, antes da palavra commonness, ele vem com o sentido de against, twice, many times, similar ou distant. Against é contra, twice, duas vezes, digamos assim, o dobro. Many times, muitas vezes, similar, similar ou distant, distante. Nesse prefixo ante, ele vai vir com que sentido? Observe minhas opções e eu vou dar um minutinho para vocês observarem e a gente já vem com a correção. Muito bem, agora nós vamos observar aqui. Qual das opções é a correta? A letra A, B, C ou D? Esse prefixo ante, quando nós colocamos antes da palavra communist, anti-communist, ele vem com o significado de against, contra. Por quê? São prefixos que indicam atitude ou comportamento. Aqui nós temos alguns exemplos que foram dados, que é o co, counter, anti-pro. Então, aqui anti é anti-comunista, é contra o comunista. Então, aqui nós observamos que a letra A é a que melhor responde esta questão. Então, se você acertou, gostei de ver, é sinal que você praticou e que você realmente estudou o que nós estamos falando. Agora, próxima questão. The prefix of inconceivable and unhealthy mean. Os prefixos em inconceivable, in, e unhealthy, un, significa ambos, in e un, nesse sentido aqui. Significam doubt, dúvida, affirmation, afirmação, contradiction, contradição, twice, duas vezes, ou negation. Qual o sentido que esse in e un nessa frase vão significar? Observem bem, analise e já já nós vemos qual é a resposta. Um minutinho para vocês. Bem, nessa terceira questão, nós observamos aqui o prefixo in e an, que eles vão vir com um significado, ambos com o mesmo significado. E qual seria o verdadeiro significado? Qual foi a opção que você marcou? Vamos ver lá? Ele vem com o significado de negation, de negação. Ó, nós vimos na aula anterior que in, you, in e também significa o oposto de ou não, negação, quando acrescentado a adjetivos. E nesse caso aqui, nós vimos que os dois adjetivos, eles vieram com esse sentido de negação. Muito bem. Mais uma questão. Aqui você vai marcar a opção correta. The company went bankrupt due to administration. Aqui, no caso dessa frase, a companhia quebrou, faliu, né, por causa da administração. Qual é o prefixo que nós vamos utilizar antes do substantivo administration, administração? An, mal, dis ou in, para falar mal administração. Um minutinho para vocês observarem essa questão e já já nós voltamos com a correção.
Bem, você analisou, observou. Qual seria a resposta correta? Aqui nós observamos que o uso do an, mal, diz e in, somente um deles estão corretos. Qual é? Mal. Muito bem. Aqui nós vemos que a frase significa o quê? A companhia, a empresa, ela fechou por quê? Por causa da maladministration, por conta da má administração. Então, o prefixo mal é somado a adjetivos, particípios, verbos e substantivos abstratos correspondentes, acrescentando-lhe a ideia de erro ao seu significado. Houve um erro na administração, por isso que não houve sucesso nessa empresa. Então, quem marcou a opção mal é a opção correta. Mais uma questão. I avoid talking to her because she is very polite. Eu evito falar com ela porque ela é muito educada. Mas antes da palavra educada, há um prefixo. Qual prefixo nós vamos utilizar por conta dessa frase aqui? É in, an, in ou dias. Observe mais ou menos o sentido da frase e vejam qual é o prefixo que nós vamos utilizar para responder essa questão. 1 minuto para vocês observarem e já já nós retornamos. Então, aqui na frase, I avoid talk to her because she is very polite, a opção que melhor traduz é impolite. Impolite. Impolite porque ela é mal educada, ela não é educada, certo? O prefixo in, you, your também significa o oposto de ou não quando acrescentado a adjetivos. E aqui nós temos polite, que é o adjetivo educado. Quando nós colocamos o in, vem com significado oposto, mal educada. Eu evito conversar com ela porque ela é muito mal educada, certo? Então, aqui nós vamos passar para mais uma questão e vamos observar da mesma forma qual o prefixo que melhor se encaixa a esta frase, a este adjetivo. I'm sorry, but I believe your story. Desculpe, mas eu não acredito em sua história. Então, aqui no verbo believe, qual o prefixo que eu vou utilizar? In, an, this ou in, para indicar que ele não acredita, que ele não possui, digamos assim, uma força em acreditar na história que essa pessoa contou. 1 minutinho para vocês observarem e já já nós retomamos. Então, aqui, voltando para a correção dessa questão, nós observamos que, quando nós falamos believe, que é acreditar, para dizer que eu não acredito, o prefixo correto para utilizar é o prefixo diz. Por quê? Porque diz, quando acrescentado aos verbos ou substantivos, significa reverter a ação ou privar-se dessa ação. Believe é o substantivo, o verbo acreditar. Disbelieve, não acreditar. Ele reverteu essa ação. Certo? Então, aqui nós observamos que, como nós falamos em todo o decorrer do conteúdo, que os prefixos eles alteram o sentido daquela palavra, daquele substantivo ou daquele verbo ou adjetivo no qual nós estamos falando. Eu trouxe para vocês alguns cartazes para que vocês observem as palavras desse cartaz e tentem encontrar uma palavra que possui prefixo, e principalmente os prefixos que nós conversamos. Observem bem esse cartaz e vejam se vocês conseguem identificar somente essa palavra. 1 minutinho para vocês observarem e já já nós retornamos.
Então, você olhou, analisou a imagem e qual foi a palavra com o prefixo que você encontrou? Se você colocou aqui unforgettable, está correto. Aqui nós temos o prefixo un antes da palavra forgettable, certo? Que aqui unforgettable é inesquecível, certo? Então aqui está falando de quem? Do amaciante. Mais um cartaz para vocês observarem. Aqui nós temos mais um cartaz e eu gostaria que você somente observasse e tentasse identificar uma palavra com prefixo. Observem bem o cartaz e eu vou dar um minutinho para você observar e encontrar essa palavra. Já já nós retornamos. Bem, você observou, analisou o cartaz, você encontrou alguma palavrinha? Alguma palavra que possui um prefixo do qual nós falamos? Se você encontrou, você marcou a palavra stoppable, unstoppable, muito bem. Aqui, ó, vai dar o sentido oposto a este significado aqui, certo? Então, aqui, ó, nós podemos ver que todas essas atividades, elas serviram para incrementar o que nós falamos anteriormente, mas estude e lembre, conhecimento não é limitado. Estude, quanto mais você estuda, você cresce em conhecimento. Até uma próxima aula. Bye, bye.